eu trago para vocês uma discussão a respeito de O Príncipe, obra magna do pensador político florentino Nicolau Maquiavel. Obra muitas vezes citada e poucas vezes lida devidamente, ou quando lida, não admitida pelos líderes políticos ao redor do mundo. Essa obra de Maquiavel, como eu vou pontuar para vocês logo logo, mudou a história do pensamento político, e eu vou tentar trazer para vocês a essência do pensamento histórico-psicológico de Maquiavel a respeito da tomada e da manutenção do poder por parte dos príncipes, mas também por parte dos espoliados. A leitura de O Príncipe é suficientemente ambígua para ensinar tanto os poderosos quanto os submetidos, os oprimidos, a respeito das práticas históricas do poder. O Príncipe, gente, essa obra do Maquiavel, é a obra que lhe gerou na tradição o adjetivo maquiavélico. E quando a gente fala recorrentemente sobre algo maquiavélico, a gente está falando sobre algo frio, malévolo, estrategista, instrumental e assim por diante. Essas acepções não são de todo indevidas para o Maquiavel, mas elas não dão conta efetivamente da complexidade do pensamento maquiavélico. E aí, gente, antes de mais nada, eu quero situar o Maquiavel na tradição de debates sobre a questão do poder, sobre a questão da cidade, sobre a questão da política. Maquiavel é um clássico e um marco no pensamento da filosofia e da ciência políticas, porque há diferenças de um Platão, há diferença de um Aristóteles, esses grandes autores da Grécia clássica, há diferença de um Erasmo de Roterdã, de um Thomas Moros, ali como que contemporâneos de Maquiavel no século XVI. Maquiavel não vai se preocupar com o dever ser, com a construção de repúblicas e cidades-estado e a questão do poder em termos idílicos, em termos daquilo que seria o melhor a ser valorado, a ser constituído. Maquiavel vai fazer uma leitura realista, dura e, por vezes, cruel da natureza humana ao longo da história. E nesse sentido, é que O Príncipe se situa como uma obra icônica, como uma obra inaugural, se distanciando da tradição do dever ser, se distanciando da tradição idealizada ou, como é tido pela fortuna crítica, de matiz geométrico para suspender a história humana, trazendo marcos ali ideais a serem alcançados para nortear os legisladores e a reflexão sobre a política. Maquiavel é o autor de como as coisas são, ou de como elas estão, se vocês quiserem ser otimistas e apostarem na transformação do coração dos homens e das mulheres ao longo da história. Maquiavel vai entender que o estudo dos clássicos antigos, gregos e romanos, mas também dos povos persas, de outros povos ali que se embateram com a antiguidade clássica de Roma e da Grécia e dos macedônios de Alexandre. São grandes exemplos que Maquiavel traz à tona. Maquiavel vai entender que a lição dos clássicos, a lição dada pelos grandes homens poderosos da antiguidade, é fundamental para que os homens de sua época e do porvir, como só ia acontecer aí na leitura e releitura de Maquiavel ao longo dos tempos, que essas lições são fundamentais para que se possam entender os mecanismos de tomada e manutenção ótimos do poder. E nesse sentido, existem duas pressuposições para a obra maquiavélica. Primeiro, a dimensão de que a história envolveria ciclos reiterativos, ciclos de repetições. A dimensão de que a história envolve novidades, circunstâncias outras, que são históricas, culturais, geográficas, mas que, na base mesma da história, existe, por causa dessa repetição, aliás, ocasionando essa repetição, a característica psíquica dos homens e mulheres, como Maquiavel está falando da dinâmica histórica do poder num ocidente radicalmente patriarcal, a dimensão de natureza dos homens, que são sequiosos pelo poder, maus por excelência, quando não constrangidos a fazer o bem, aí é que exerceria o mal sem péias e sem freios,
Homens ávidos pelo poder, egoístas, pensando sobretudo nas suas vantagens e nas vantagens de seus clãs, nas vantagens de seus grupos políticos. Então, essas dimensões embasam a configuração de Maquiavel sobre a dinâmica mesma de O Príncipe. A obra é dedicada a Lorenzo de Medici, de uma das famílias poderosíssimas ali da Florença maquiavélica. Só que Maquiavel, se traz uma cartilha para os poderosos, eu já quero frisar desde já, indica a dinâmica mesma de tomada e manutenção do poder para os oprimidos. De tal maneira que se os oprimidos puderem aprender a pedagogia do poder, poderiam não só se precaver das manobras dos opressores, mas, por sua vez, poderiam ascender ao poder mesmo. Essa, como eu vou dizer ao fim da minha resenha aqui sobre O Príncipe, é a leitura de um compatriota do Maquiavel, mas só compatriota de 5 séculos depois. É a leitura do marxista italiano Antonio Gramsci, que vai refletir sobre o Príncipe de Maquiavel nos cárceres, dentro da prisão, a que fora coagido pelo ditador fascista Benito Mussolini, no princípio ali das primeiras décadas do século XX. Então, antes de nós chegarmos à leitura redentora, inusitadamente emancipatória que Gramsci faz de O Príncipe, é preciso dizer então que, ainda que possa ser tomada como uma cartilha para os oprimidos, é claro que O Príncipe vem sendo lido, essa obra vem sendo lida como uma didática do poder para os poderosos, para aqueles que têm dinheiro, armas. E aí Maquiavel vai mostrar que o talento, aquilo que ele vai chamar de virtude, e essa palavra aqui, virtude, tem uma origem aqui muito patriarcal e latinamente propícia. Por quê? Virtude tem em sua raiz a dimensão do vir, que está ligado à virilidade. E Maquiavel vai usar essa imagem patriarcal para falar da relação do talento com a sorte. A sorte ele vai atribuir, ele vai trazer as características da deusa latina da fortuna, uma mulher que ele toma como sendo volúvel, cujos afetos vão para lá e vêm para cá. Então é preciso que o príncipe tenha o vir, a virilidade, a virtude, para trazer a fortuna para si, para arrebatá-la e conseguir copular com ela para manter o poder. Vejam, só a fortuna, sem a virtude, sem o talento, sem a capacidade de leitura efetiva das circunstâncias, faz com que o príncipe ali não possa se alçar a príncipe. Ou, quando alçado a príncipe, seja porque por hereditariedade, seja pelos favores dos poderosos de uma determinada cidade, ele não consegue manter o poder. Então a fortuna é algo que deve ser conjugado à virtude, porém, ao talento. Porém, só a dinâmica de uma leitura efetiva e profunda da realidade, uma leitura que se faça concomitante às demandas que dela a realidade faz, tudo isso por si só não mantém o poder do príncipe ou não faz ascender ao trono. Por quê? Porque é preciso a conjugação da sorte. Então isso que hoje se popularizou como sucesso pela conjugação de talento e sorte, pode ser tido como uma leitura maquiavélica por excelência. A conjugação entre virtude e fortuna, que pode ser uma fortuna que flerta com o príncipe, que lhe traz os agrados, mas também pode ser uma fortuna de dissabores. E é por isso que Maquiavel, numa das suas primeiras lições, vai dizer que os poderosos, vai dizer que o príncipe não apenas deve fazer a leitura do presente, mas, sobretudo, se precaver em relação aos dissabores, intempéries e contingências do futuro. Essa é uma questão fundamental. E aí Maquiavel vai entender, ao longo de O Príncipe, ele vai trabalhar tipologicamente. O que é isso? Ele vai classificar os vários tipos de cidade, os vários tipos de poderosos, os vários tipos de populações. E desses vários tipos, ele vai derivar ações possíveis. Então vejam, se vocês pensarem
Poxa, Flávio, será que o Maquiavel está dizendo que se a história é reiterada, se os motivos da psique humana são calcados no egoísmo e na vontade de poder, será que ele está dizendo, na verdade, que o príncipe efetivo não tem lugar de arbítrio, de determinação, de escolha, de liberdade para tomar suas ações, uma vez que essas ações estão pautadas dentro de uma moldura efetiva? O que eu estou querendo dizer em essência? Há em Maquiavel um determinismo estreito, uma relação de causas e consequências, uma dimensão mecânica, de tal maneira que o príncipe é um aplicador das regras do passado, pura e simplesmente? Eu diria a vocês, sim e não. Sim, porque Maquiavel vai dizer que o escopo das ações humanas é voltado para determinados fins, sobremaneira egoístas. São esses fins egoístas que ultrapassam quaisquer dimensões beneméritas e de bondade. Esse é um ponto. E ele vai dizer, além desse cerne de natureza humana, de psique, ele vai dizer que o rol de possibilidades não é infinito. Ele é determinado, ele é finito e ele é voltado para as possibilidades e impossibilidades daquele determinado local e daquela determinada circunstância. Mas isso colocado, existem frestas e determinações próprias à liberdade. Por quê? Porque a história, por mais que seja calcada em circunstâncias reiterativas, repetitivas, ela apresenta suas peculiaridades efetivas, os costumes locais, a distribuição de forças, que é dinâmica, que não necessariamente vai se repetir, tal como nas circunstâncias passadas. Então, gente, quando a gente tem isso em mente, existe como que uma dialética, uma tensão, uma abertura entre determinismo e liberdade, causa estrita e escolha em Nicolau Maquiavel. Daí a dimensão de como é difícil a lição legada por Maquiavel, a lição que ele aprendeu junto ao conhecimento da história e à atuação dos grandes homens para o príncipe. E é por isso que a sua cartilha tem sido tão valorosa, tanto para opressores quanto para oprimidos que não mais queiram sê-lo. Uma vez que Maquiavel pôde compilar tipologicamente, pôde classificar uma série de circunstâncias históricas. E faço aqui um parênteses rápido. Essa dimensão de classificação tipológica, de taxonomia, de entender, enquadrar circunstâncias dinâmicas, lábeis, volúveis da história em tipos, em categorizações, não é de caráter pioneiro por parte do Maquiavel. Já na história do pensamento político, e do pensamento científico como um todo, do pensamento ali reflexivo, especulativo, a dimensão da tipologia, da taxonomia, é uma base mesma de relação entre a especulação, o pensamento e a realidade. Platão e Aristóteles são pródigos. Aristóteles, sobretudo na sua política, vai pedir que os seus vários discípulos ali visitem as mais diversas cidades-estado da Hélade, da Grécia Antiga, para que façam taxonomias, para que analisem as formas de governo e as relações entre os poderosos e os oprimidos e os subalternos, os súditos, ou cidadãos, né, nas mais diversas cidades-estado da Hélade. Então Maquiavel não é inovador nesse sentido. Como eu disse, a inovação maquiavélica é trazer a crueza e a crueldade das relações entre governados e governantes, das relações entre postulantes ao poder e aqueles que devem ao poder se submeter. Muito bem, daí vão surgir as máximas famosíssimas ali de Maquiavel. Será que ao chegar, ao tomar o poder, ao trazer a novidade do poder, o príncipe deve, o poderoso, o neófito na camarilha, ele deve respeitar os costumes antigos, ele deve ser liberal, transigir com as configurações e as características próprias daquele povo que agora passou a ficar sob a sua regência, sob a sua batuta. O que Maquiavel vai dizer? Sempre olhando para as lições da história. Depende. Se esse povo estiver acostumado, palavras de Maquiavel agora, se esse povo estiver acostumado à liberdade, vai ser difícil que se submeta a novos governantes, a novos príncipes, a novos déspotas, a novos poderosos. Por quê? Sempre no seu imaginário, sempre no seu coração estará a lembrança dos tempos de autodeterminação. Então, draconianamente, Maquiavel vai dizer que
numa cidade acostumada à liberdade, o novo poderoso deve arruiná-la, deve reduzi-la aos escombros, deve ceifar os focos mesmos de memória e liberdade, porque só assim será possível governar. Mas, em cidades e circunstâncias nas quais a população, os governados estão acostumados à batuta de um príncipe, já não será tão necessário. E pode-se transigir com os costumes locais, com as leis locais, com as religiões locais, cobrando-se o imposto da localidade para a manutenção do poder, como por exemplo foi o caso do Império Romano por tantos e tantos séculos, ou se pode arruinar a cidade e levar, em outra medida, a casa principesca, a casa senhorial, para o senho mesmo do povo conquistado, de maneira a criar ali os laços, as relações efetivas entre o novo governante e os seus novos governados. Muito bem, outra colocação importante que Maquiavel traz é a seguinte: é preferível ser amado ou temido? O príncipe deve almejar ao amor ou ao temor dos seus governados? E aí vem uma questão fundamental. Maquiavel vai dizer que, claramente, seria melhor combinar as duas configurações, o amor e o medo na relação entre o governante e os seus governados. Porém, dizendo que a combinação dos elementos vários da natureza humana é extremamente improvável e rara, Maquiavel vai dizer que o amor é um vínculo muito mais volúvel. É volúvel como a fortuna, é volúvel ali como as idas e vindas dessa deusa cheia de caprichos. Que o amor como que horizontaliza as relações e traz um vínculo ali que pode ser muito quebradiço. Agora o medo, o temor, o tremor, esse medo de receber castigo, esse medo de ser ceifado, esse medo de perder privilégios, esse medo inclusive de perder o pouco que se tem, é um vínculo muito mais duradouro. Então é nesse afeto, se não puder ser amado, é ser temido que o governante deve buscar ser, justamente para estabelecer um vínculo duradouro com a sua população, com os seus governados. E aí, gente, Maquiavel, em determinados momentos, com bastante sutileza, vai dizer o seguinte: a república, os locais em que houve governos republicanos, envolvem muito mais liberdade, envolvem paixões muito mais acesas, porque ensinam aos homens, sobretudo aos homens, mas também às mulheres, a prática da liberdade, a prática da deliberação. Maquiavel vai recomendar aos príncipes a aniquilação, a ruína das repúblicas, justamente porque as repúblicas são mais indômitas e são menos afeitas a serem governadas, a serem dominadas. Maquiavel vai dizer que a vontade do príncipe é governar, é dominar, e a vontade do povo é não ser governado. E, por vezes, se autodeterminar. Nesse sentido, existe ali uma colocação subliminar de que Maquiavel poderia ser não um monarquista, não aquele que se voltava para a tirania, para a dimensão do poder do tirano, mas sim um republicano, subliminarmente republicano. Essas configurações vão ser mais colocadas naquela que é considerada a obra-mor de Maquiavel, os discursos sobre a segunda década de Tito Livio. Eu aqui no meu canal ainda farei uma resenha daqui a algum tempo sobre essa obra formidável de Maquiavel, os discursos sobre a segunda década de Tito Livio. Por ora, o que eu posso dizer a vocês é que esse caráter subliminarmente republicano foi justamente o caráter que fez com que o filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau e o marxista italiano Antonio Gramsci, separados ali por 200 anos de distância, Gramsci no cárcere do fascista, do ditador fascista Benito Mussolini, entrevessem que, na verdade, Maquiavel mostra a dinâmica mesma do poder. Maquiavel mostra não apenas como os homens são, aquilo que eles almejam, mas mostra como é que é a gramática do poder, como é que se dão os conluios, como é que se dão os acordos, como é que o governante, como é que o aspirante a príncipe, o aspirante a ditador, o aspirante a tirano, ele lida com as forças armadas, ele lida com seus amigos ou com seus inimigos, colocando os amigos perto e os inimigos mais perto ainda, para sempre saber o que lhes acontece. Se os oprimidos, e no caso do Gramsci, se o proletariado conseguisse compreender, se fosse ali na discussão com seus líderes, educado para a prática mesma da dinâmica histórica do poder, poderia dela se assenhorear, poderia romper os seus grilhões, poderia tomar para si a rédea do poder coletivo
e mudar a natureza mesma da sociedade. Percebam que Antônio Gramsci vai tomar a gramática e a sintaxe do poder, a dinâmica do poder de Maquiavel, mas não vai aceitar de Maquiavel a noção de que a natureza humana é imutável. Porque se assim o fosse, como é que os homens e as mulheres poderiam fundar uma sociedade outra, uma sociedade emancipada, uma sociedade baseada na característica não hierárquica, não vertical, mas horizontal, democrática, solidária, de distribuição equitativa das riquezas? Disso Maquiavel zombaria, como zombou subliminarmente da utopia de Thomas Moros. Aliás, vou deixar na descrição desse vídeo o link para a leitura de alguns fragmentos dessa obra formidável de Thomas Moros, a Utopia, para que vocês possam ali perceber como é a antípoda a análise feita por Maquiavel da natureza humana e da história em relação a esse utopista formidável Thomas Moros. Então, gente, nós temos em Nicolau Maquiavel uma cartilha que é ao mesmo tempo temporal e atemporal. Ele diria, por quê? É temporal porque tem marcos na história empírica, na história das guerras, na história da tomada e da manutenção do poder. Mas também é atemporal porque para Maquiavel existe uma argamassa mesmo, um cimento para a natureza humana. Qual seja? O egoísmo que é vil, o egoísmo que é mau, a vontade de poder, a vontade de riqueza, a vontade de glória. É verdade que Maquiavel vai temperar a vontade de glória dizendo que matar não leva à glória, dizendo que ferir os concidadãos não leva à glória. Mas se for preciso fazê-lo, se a dinâmica do poder a isso levar, Maquiavel vai receitar um remédio amargo muitas vezes. E é famosa a colocação de que se for preciso fazer o mal, é preciso fazer o mal de uma só vez, para justamente o mal tolher os adversários, estabelecer ali as suas características draconianas e não fazer com que os afetos sejam ali vilipendiados durante muito tempo. Porque aí a sanha de vingança vai ser sempre muito forte. E é preciso também, Maquiavel vai dizer, realista mesmo da condição humana, exercer uma ação malévola de tal maneira que não se possa esperar a vingança daquele que se sentiu ofendido. Ou que ele seja aniquilado, ou que ele seja afastado, tolhido, proscrito, para que o governante que exerce o mal não receba ali a força mesma de vingança, que vai vir porque está impressa na natureza humana. Esse é Nicolau Maquiavel, autor dessa obra magna do pensamento político, da ciência política, da filosofia política, O Príncipe, livro publicado em 1513 e que mudou as características mesmas de entendimento da natureza, da tomada e da manutenção do poder. Com vocês, então, ficamos hoje com Nicolau Maquiavel e eu espero ter colaborado para vocês compreenderem a polissemia, a ambiguidade das leituras que essa grande obra suscita e a dimensão essencial, histórico-filosófica e também psíquica do adjetivo maquiavélico. Gente, se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, hoje com o Príncipe de Maquiavel, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas e tragam também os seus comentários aqui no corpo desse vídeo para que eu possa conversar com vocês. Se vocês estão chegando a esse vídeo, a esse canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas às resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, pessoal, até a próxima resenha de livros e tchau, tchau, gente!